Eu acredito na amplitude da psicologia clínica. É uma forma de ajudar outras pessoas a se autoconhecerem, a enfrentar os seus desafios. Faz as pessoas procurarem um psicólogo clínico é o sofrimento, quando ele sente que ele não está mais conseguindo dar conta da própria vida dele, né? Freud dizia, um homem precisa, um homem no sentido do ser humano, ele precisa amar e trabalhar. Amar tem a ver com suas relações de afeto, seja família, seja relações de amizade, seja as relações eróticas, amorosas, e trabalhar tem a ver com o que você realiza ou no trabalho ou no estudo, quer dizer, uma tarefa na qual você se realiza, você produz alguma coisa. Bom, do ponto de vista teórico, é o sofrimento. Seja ele um sofrimento que não dá para ser medido, porque algumas pessoas sofrem porque não foram amadas pela mãe e outras pessoas sofrem porque perderam um filho, por exemplo. Então, teoricamente, o que leva um sujeito à psicoterapia, né, seria o sofrimento que o sujeito tem. O que leva ele a procurar um psicólogo clínico é os fatores, né? A mudança de humor, a mudança de comportamento, a dificuldade de elaboração com essas mudanças, nem sempre percebidas, né, pelo próprio indivíduo, mas pelas pessoas que o rodeiam, né, pela sociedade em geral. Então, é isso que... Não saber lidar com esses conflitos, com essas dificuldades, é isso que leva o indivíduo a procurar um psicólogo clínico. Começou há cerca de uns 10 anos atrás. E no início era tudo muito novo, porque eu não sabia o que realmente eu tinha, né? Então, uma hora as pessoas falavam, é um medo besta. Eu não sabia o que realmente eu tinha. E aí, logo depois que eu tive a primeira crise, que foi uma viagem com minha família, eu comecei a ter alguns medos que não era do meu costume. E aí tive que voltar, não consegui viajar por conta desses medos, né? E aí nesses medos eu tinha ataque cardíaco, eu tinha sudorese, tinha momentos que dava algumas falhas na memória e o nervosismo constante. E aí quando retornei não consegui completar a viagem. Quando eu voltei, tive um início de depressão, junto com esses sintomas que eu tive logo no surgimento do meu caso. E aí procurei alguns tratamentos, fiz um acompanhamento com a psicóloga, onde tive 2 sessões com a psicóloga e ela me encaminhou para o psiquiatra. Para se instalar um quadro, precisa ou de uma predisposição para o transtorno, e isso pode levar, né, indicação do acompanhamento, uma avaliação psiquiátrica com o profissional encaminhando, um conflito, né, uma demanda. Tem que haver uma demanda para buscar o profissional de psicologia. É sempre uma queixa. Às vezes, um adolescente, por exemplo, a família entende que é preciso, mas ele não localiza essa demanda para acompanhamento, ele vem, pode ou não, né? Ele mesmo descobrir o motivo do acompanhamento. O que leva é sempre algo que quer que se transforme, né?
A psicologia clínica em si, para mim, ela é a origem, é que dá fundamento à psicologia. É o que originou a psicologia. Então, ela vai trabalhar com os conflitos do indivíduo, procurando ajudar os indivíduos a se encontrar em seus desafios, em seus conflitos. De uma maneira geral, o psicólogo em si, propriamente dito, deve estar sendo buscando cada vez mais compreender a subjetividade e o comportamento e a personalidade humana, né? Eu acredito que essa seja a ideia central, a espinha dorsal de um psicólogo. Ele sai de uma academia de psicologia compreendendo o ser humano. E acredito que a área clínica se aproxima dessa perspectiva, né? Entender o comportamento, como processa os pensamentos, as funções psicológicas, como lidar com o outro, a relação interpessoal. Todo esse processo é necessário, que, em certa forma, a sociedade exige essa capacidade da gente, essa postura. Acredito que a clínica seja essa estrutura, essa base. Um bom professor é um professor que, além da teoria, ele tem uma prática para mostrar aos alunos. Então, da importância de um professor ensinar disciplinas com a qual ele tenha uma prática e ele possa falar. Naturalmente, às vezes surge, né, essa questão da gente se identificar com o professor, se identificar, querer, né, um dia parecer com aquele professor, né, que conta aquele caso, né. A gente consegue ver também, né, como ter uma visão de como é, através dos professores. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu estava passando por um problema, fiz a psicoterapia e viu, assim, uma diferença enorme na minha vida. Então, foi uma das manifestações, um dos períodos que ocorreu na minha vida em que eu vi em que eu poderia fazer também psicologia, que eu vi que a psicóloga conseguiu me ajudar a resolver algumas questões em que eu sozinha não conseguia. E foi por isso que eu vim parar aqui no curso. A gente entende que algum fator social pode adoecer um indivíduo, como pode não adoecer outros, né? Então, por exemplo, entendemos que fatores em que estressam muito o indivíduo, né? Violência, seja simbólica, né? Ou seja, violência mesmo. Fatores em que remetem o indivíduo à fragilidade humana, né? Desamparo, todas essas situações sociais que podem causar esse sentimento podem trazer algum tipo de patologia, mas não necessariamente, não é uma relação causal, né? De você sofrer determinada coisa e acontecer determinada patologia. Eu enxergo o profissional hoje de psicologia, ele tem um peso muito grande nessas doenças emocionais e não emocionais, porque através dele a gente vai buscando respostas que a gente mesmo acredita não ter. E é muito importante, eu venho fazendo, depois do período do início da minha doença, eu não tinha feito mais, eu não tinha procurado mais nenhum psicólogo. Então, quando comecei a estudar, a cursar e tal, eu vi que era necessário fazer um acompanhamento. E desde lá posso lhe afirmar que eu venho sentindo melhoras. A gente recebe muito paciente no consultório para tratamento clínico de pacientes que desenvolvem transtorno devido ao estresse, aos traumas, traumas como assalto, né, violência, a violência doméstica, né, psicológica, a violência doméstica física e psicológica, né, de forma contínua. Tudo isso traz ao indivíduo o desenvolvimento desses transtornos. Hoje, especificamente,
a questão da sobrevivência, a questão do desejo de reconhecimento, as questões ligadas à competição, no caso específico, uma competitividade muito alta, porque não tem emprego para todo mundo, a sobrecarga que as pessoas têm, então trabalhar, criar filhos, cuidar de si próprio, então ter uma obrigação de trabalhar e ao mesmo tempo uma obrigação, um imperativo de ser bem-sucedido, de ter sucesso, né? Então tudo isso digamos, potencializa em determinadas pessoas determinados sofrimentos psíquicos, né? Então, não é para todo mundo, não é todo mundo que adoece, mas algumas pessoas, né, são esse tipo de situação concorre para que elas adoeçam psiquicamente. Entendendo assim que o normal é aquilo que a sociedade valoriza e aquilo que a sociedade, digamos assim, constrói como certo. Então a psicologia ela trabalha nessa perspectiva, conduzindo o paciente nesse sentido, a liberdade dentro da possibilidade de escolha. Então por isso que o normal e o patológico é um debate muito amplo da psicologia. O que é definir como normal e patológico? Então o psicólogo clínico ele trabalha nessa perspectiva de trazer o cara, essa pessoa, esse indivíduo, de uma maneira mais homeostase, né? Aquele equilíbrio, resiliência psicológica, que é o que nós buscamos, o indivíduo construir uma resiliência, construir um equilíbrio psicológico através da clínica. Você tem uma vida ativa, onde você não tem barreiras, né? Antes eu não tinha barreiras. Eu estava aqui agora, vamos para Porto, vamos para Salvador, vamos. Hoje eu sinto um pouco de dificuldade. Não é que eu não vá, mas ainda tenho aquela dificuldade muito grande em poder ir para os locais. Sabe? Então, assim, hoje eu não ando mais em ônibus, hoje eu não ando de elevador. Tem alguns bairros aqui em Itabuna que eu não frequento. Então, tudo isso foi decorrido a isso. Mas, quando eu soube, realmente foi constatado que eu tinha a síndrome do pânico, eu não pensei duas vezes em procurar uma ajuda. É a técnica que faz a diferença entre essa fala, esse diálogo do paciente com o profissional, com o terapeuta, ou com o vizinho, com a comadre, com o amigo, né? Eu não diria que, particularmente, das coisas que eu leio, eu não diria que hoje a gente está adoecendo mais. Talvez hoje estejamos mais atentos aos adoecimentos, né? Mas também temos o outro extremo de sermos precipitados com os diagnósticos. Às vezes você perdeu alguém e com um mês você já acha que está depressivo. E na verdade você está triste. E isso precipita que você vá no psiquiatra, que você vá no psicólogo, e você poderia fazer isso num determinado momento, tempo do seu luto. Não existe esse processo, eu me resolvo, eu me dou com meus problemas. É importante ter uma psicoterapia, tratar pelo profissional. Importantíssimo. Mesmo o paciente, a pessoa usando os mecanismos de defesa dela, a sublimação, os conselhos, os estudos, isso auxilia, mas a psicoterapia nada substitui a psicoterapia. É importante a pessoa fazer esse processo. Essa modificação acontece quando esse indivíduo descobre caminhos para solucionar o que ele trouxe como problema, né?
Isso é muito subjetivo, é muito individual. Às vezes você tem pacientes com o mesmo diagnóstico e tem formas de lidar com essa dificuldade diferentes, né? Então, o tempo, o que ele tem de condição de superação é muito pessoal. Meus amigos antes achavam que eu era louca, porque eu cheguei a dar algumas crises na frente de alguns amigos e naquele momento de nervoso você xinga, você grita, porque realmente você sai fora de si. Então, quem nunca presenciou uma crise, o primeiro momento é achar que a pessoa é louca. Eu sei que não é normal, eu sei que eu não vou morrer em nenhuma dessas situações, apesar de que eu sinto sintomas de como se eu estivesse morrendo, mas é uma coisa que, por outro lado, eu não consigo controlar. É uma coisa que é mais forte do que eu. Tem uma psicóloga que costuma, nas nossas conversas, um colega que sempre costuma dizer que nós temos um bisturi. Nós podemos curar e podemos matar também. Do ponto de vista simbólico. E essa cura ela pode acontecer em vários momentos do processo. O indivíduo começa por um determinado motivo, ele ressignifica, ele esclarece, ele se modifica, ele lida melhor com aquela demanda e ele pode receber uma espécie de alta e pode voltar no outro momento com uma outra demanda para dar continuidade ao processo dele. Eu não nasci assim e não quero morrer assim. Psicólogo não é simplesmente se deter a ouvir ou saber ouvir. Ser psicólogo não se resume a estudar comportamentos, nem tampouco tentar entender o homem como um ser mutável. Ser psicólogo não é formar-se em psicologia, tirar boas notas e sair diplomado, um doutor. É aprender a ser, a ter defeitos e nem sempre ser correto. É fazer o certo, mesmo que incerto. É ser ouvidos da humanidade. É ser humano em defeitos. É assemelhar-se ao que está sendo ouvido e juir de si mesmo. E não se esquecer que é homem, mesmo que nos obriguem a ser figuras decorativas de um consultório. Ser psicólogo é, acima de tudo, sermos pacientes, ao nos deixar analisar por aqueles que nos vê como análise, ser correto, ético, sem deixarmos de ser humanos, sem perder o elo com o infinito da humanidade e do amor ao próximo.